Hoje em dia as pessoas vivem as suas vidas correndo atrás das promessas, das bênçãos que Deus prometeu dar. Não há nada de errado. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Só que as pessoas não entendem que o mais importante do que uma promessa é ter aquele que fez a promessa. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Porque uma coisa é a promessa, outra coisa é aquele que a fez. Só que o ser humano não entende isso. E nesse domingo nós estávamos lendo aquele texto de Moisés, em que o povo de Israel estava fazendo tudo errado, e Deus chega e diz assim: olha, basta, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu anjo com vocês, o meu anjo vai expulsar os inimigos, vai expulsar os heteus, jebuseus, vai tirar todo mundo do caminho e vai vos levar até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aí Deus está falando com Moisés, dizendo: pode deixar, ele vai junto com vocês, tal, pode ficar tranquilo, o que eu prometi eu vou cumprir. E aí no versículo Êxodo 33, não precisa de colocar, coloca, Êxodo 33, 15, vai falar o quê? Moisés 14, Êxodo 33, 14. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se tu não vieres, tu mesmo não nos faças sair daqui. Moisés disse para Deus assim: Senhor, o que me interessa não é as promessas, o que me interessa é o Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: tu estás na igreja por quê? Pelo que Deus pode fazer na tua vida ou pelo que Deus é? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Pastor, isso significa o quê? Eu vou ser bem de objetivo. Mesmo que Deus não faça milagre nenhum na minha vida, o importante é que Ele esteja comigo. Quando nós entendemos isso, nós então entendemos a importância de ter a presença de Deus conosco. Me dá um milagre que Jesus tenha feito antes de receber o Espírito Santo. Não há. Jesus não iniciou o seu ministério sem que a presença viesse. Quando Jesus andou na terra, Ele disse: olha, eu vou subir para o Pai, mas não vos vou deixar órfãos, vou vos enviar o Consolador. Agora é o seguinte: não saiam de Jerusalém até receberem do céu poder, até receberem o cumprimento dessa promessa. Aí vocês podem ir, porque a presença vai convosco. Você está entendendo, sim ou não? Quando nós temos a presença, a tua presença é tudo o que eu preciso. Eu já não preciso de mais nada. Se você tiver a presença de Deus na tua vida, meu irmão, irmã, você não é abençoado, você está acima dos abençoados. Amém? Porque o abençoado está na bênção, você está muito além da bênção. Amém? Sentado como você está, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 20. Se você não conseguir achar o segundo livro de Reis, eu vou te ajudar um pouquinho. Está logo depois do primeiro livro de Reis. Então pronto, já fica mais fácil, né? Dos 66 livros já te disse 2, então só falta 64. Segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Louva a Deus pela vida de cada um. Como o pastor Wallace explicou, domingo nós estivemos aqui pela manhã, mas domingo à noite nós estivemos conhecendo uma cidade chamada Lindóia do Sul. É ali depois que a gente passa Xanxerê, a gente entra ali à direita, vai por uma estrada de chão e vai chegar lá nessa cidade. Foi uma bênção. Uma inauguração da igreja lá, ou melhor, a igreja já existe, mudaram para um templo maior.
Graças a Deus, né? E foi uma bênção, a presença de Deus estava naquele lugar. Muito bem. Vamos juntos entender algo que muitas vezes as pessoas não compreendem. Presta atenção. Todos nós temos áreas na nossa vida que estão mais bem cuidadas que outras. A tendência do ser humano é se aprimorar naquilo que ele gosta e que ele tem facilidade de lidar e colocar de lado certas áreas da nossa vida que a gente não é tão bom. Essa é a nossa tendência. A tendência, por exemplo, que você que é patrão, você tem funcionários, aqueles que são bons, você trabalha ali com eles porque é fácil trabalhar com quem é bom. Agora, quando o cara é ruim, meu Deus, dá vontade de dizer, olha, tu vai lá ficar lá fora e você fica dentro do escritório assim, que ele peça para sair, pede para sair, pede para sair. Parece aquele filme da Tropa de Elite, né? Só que na realidade, quando nós aprendemos a lidar com as áreas difíceis, é aí que nós nos tornamos realmente pessoas que vão ir além do que os outros vão. Senão nós vamos ser apenas mais um. Aquilo que faz a diferença é quando você não tem dificuldade de identificar onde é que é os seus pontos fracos e trabalhar nessas áreas, ao invés de só investir naquilo que você já sabe que é forte. Então aqui vai dizer assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Ele adoeceu de... E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode deixar aqui. Repara que o rei Ezequias adoeceu, mas aqui a Bíblia vai declarar que não era uma doença qualquer, era uma doença para a morte. Ou seja, a hora dele tinha chegado. A senha, como diz o pastor Cláudio Duarte, o número da senha dele foi chamado lá no céu. 525, pronto, era a senha dele. Então o profeta chega e vai lhe dar uma instrução muito clara. Olha, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, por que motivo o profeta disse ordena a tua casa? Ou coloca em ordem a tua casa? Se você está pensando que Ezequias era um homem pecador, pode esquecer, porque não era esse o caso. Aqui o detalhe não era um pecado de Ezequias, que talvez houvesse um pecado na sua casa e ele tivesse que organizar. Não, não se trata de pecado. Aqui o organiza a tua casa, ou ordena a tua casa, se trata realmente de colocar coisas em ordem. Sabemos que Ezequias não tinha um herdeiro. Sabíamos que Ezequias ainda não tinha sido pai. E quer dizer, ele estava vivendo a sua vida cuidando do reino, mas sem ter a preocupação de cuidar de todas as áreas do reino. Ele estava investindo numa área, mas não estava investindo em outra. Então aqui neste primeiro versículo deste texto, você já vai ver a importância de nós realmente investirmos em muitas áreas. Quer ver uma coisa que eu vou te mostrar, bem simples? Os Estados Unidos, a Europa, o Brasil, tiveram homens de Deus que, olha, eu não vou dizer que os céus se abriram, eu vou dizer que o céu desceu. Homens que foram assim, fora do padrão. Pregadores que foram homens que levaram cidades inteiras a aceitar Jesus numa mensagem. Homens que eram tão cheios da presença de Deus que as pessoas faziam fila do lado de fora, na chuva, na neve, para esperar a vez de poder entrar no salão e ouvir uma mensagem. Estamos falando de homens
em que os pastores dessa igreja pediam assim, isto na Inglaterra, por exemplo, o pastor dizia, olha, você que está vindo aqui, por favor não volta não. Dá espaço para que os outros que ainda não ouviram possam vir. Já ouviu o pastor pedir para a pessoa não vir na igreja? De tanta gente que era. Agora, um detalhe. Quando eles morreram, esse avivamento morreu junto com eles. Por quê? Quem pode me responder? Havia uma área da casa que tinha que ser organizada. O que é que o pastor Wallace comentou quando as crianças vieram aqui na frente? Eles são o futuro. Eu sou pastor. Eu tenho um chamado. Se eu não transmitir o meu chamado para outros obreiros, porque chamado não é apenas para descendência de carne. Presta atenção. Igreja não é herança familiar. Eu não vejo assim. Eu acho que o púlpito de uma igreja deve ser passado para aquele que vai dar continuidade. Não é um carro que o pai deixa para o filho, ou uma casa que o pai deixa para o filho. Púlpito não é assim. Eu não vejo assim. Se alguns fazem isso, problema deles. Mas eu entendo púlpito como passar o cajado do pastor, a vara e o cajado para outra pessoa que tem o mesmo espírito, tem a mesma visão e vai dar continuidade a esse trabalho. Quem é que está entendendo? Isso se passa, faz o quê? É passar o legado. Então eu te pergunto, quando a igreja tem essa visão, ela para? Não. Ela encolhe? Não. Ela continua o processo. Agora, um dos problemas de grandes homens de Deus foi esse. Eles, como homem de Deus, eram fora do padrão. Só que não tiveram, talvez, a visão, e nós temos que aprender dos erros dos outros, de fazer quê? Discípulos. O que é que Jesus nos ensina? Ele chegou na terra, qual é que foi a primeira coisa depois de sair do deserto? Bom, vou escolher a minha equipe. Por quê? Porque Jesus já sabia que ele não iria ficar aqui para sempre. Então ele disse, espera aí, deixa-me selecionar pessoas que quando eu for, eles vão continuar. Se Jesus tivesse feito milagres, sinais, maravilhas, morreu na cruz, prontos, pagou o preço pela humanidade, mas não tivesse feito discípulos, o que é que tinha acontecido? O cristianismo nunca tinha existido. Você está entendendo? Sim ou não? Repara que estamos no primeiro versículo. Ordena a tua casa. Vamos ler o resto do texto, só porque é um texto bonito, eu não quero deixar ele passar em branco, que é para você ver o que é que significa ter intimidade com Deus. Versículo 2. Depois a gente vai voltar aqui. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, sabe porque é que ele voltou o rosto para a parede? Era uma atitude de alguém que dizia, o meu socorro não pode vir de nenhum homem. Eu vou-me voltar para a parede, porque eu sei que o meu socorro só pode vir de Deus. Eu não estou olhando para ninguém. Eu não estou colocando os meus olhos num médico, os meus olhos num remédio, numa opção, não. O meu socorro só pode vir de um. Então eu estou olhando para ti. Então ele voltou os olhos para a parede e vai dizer assim, o rosto, né? Ah, Senhor, olha agora, olha a oração deste homem. Ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, em quê? E com o perfeito. O rei Ezequias não é, por isso é que eu disse, comecei logo dizendo que não era o problema ali, não era pecado não. Pensa num rei que realmente colocou Israel em ordem. Pensa num rei que realmente colocou fim a um montão de coisas que ainda estavam ali pendentes. Ele diz, com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Há momentos em que as palavras vão dar um nó na tua boca, na tua garganta, e você não vai conseguir falar. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu sou forte.
há momentos que você tem que dizer: eu sou fraco, eu dependo de ti. Porque a Bíblia vai dizer: diga ao fraco, então já está dizendo que tu é fraco. Então se eu e tu somos fracos, então já não precisa ficar vendendo uma imagem de força. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. É Ele a nossa força. Amém? Então ele chorou. Agora olha o que é interessante. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: espera, olha só, Isaías chegou, entregou o recado para o rei, sai do aposento do rei. O rei estava no seu quarto, enfermo. Sai do quarto do rei, o rei se vira para a parede, faz a oração dele. Isaías está indo embora, ainda não tinha saído do meio do pátio, dentro do palácio, e Deus já estava dizendo: olha aí, versículo 5: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Gente, imagina a intimidade de Ezequias com Deus, para que ele mudou uma sentença estabelecida no céu. No céu foi estabelecido que ele ia morrer, mas a sua intimidade com Deus era tão grande, aquilo que ele fez por Israel foi tão tremendo, que perante a sua oração, Deus disse: filho, eu te atendi, a tua hora ia chegar agora, mas eu vou estender a tua hora, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Aqui não está falando isso, mas nós já vamos chegar lá. Amém? Versículo 6, vamos logo direto então. E acrescentarei aos teus dias quanto? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: imagina tu saber exatamente o dia que vai acontecer. Quem gostaria? Não, eu sou sincero. Eu quero que você seja sincero. Você não gostaria de saber quando vai chegar a sua hora? Ah, desculpa, eu gostaria. Eu levanto as duas mãos. Eu não levanto o outro, que eu não consigo flutuar. Se não levantar o pé também. Pastor, mas como assim? É uma graça que Deus te dá, de tu saber que tu vai. Tanto é que Deus disse claramente: olha, eu vou dar mais uns dias, não te vou dizer quantos. Não, Deus declara: olha, vou acrescentar aos teus dias 15 anos. Em outras palavras, Ezequias, tu vai ter 15 anos. E depois vai dizer assim: e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Então aqui você vê Deus estendendo a mão e dizendo: filho, tu ganhou mais 15 anos, tu não vai mais morrer, tu vai viver. Agora eu te pergunto uma coisa, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, pula lá para o capítulo seguinte, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1 também. A gente vai demorar muito tempo para chegar lá. Isso. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe como? Vai, versículo seguinte. E fez o que era. Leia comigo, por favor. E fez o que era conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel.
Manassés é considerado o filho pródigo do Velho Testamento. Quem era o pai de Manassés? O rei Ezequias. Com que idade, volta para o versículo 1. Com que idade é que ele começou a reinar? O que é que aconteceu nos 15 anos que Ezequias ainda teve de vida? Teve um filho. Agora eu te faço uma pergunta. Olha para mim aqui, presta muita atenção a esta pergunta. Ele colocou a casa em ordem? Se ele tivesse colocado a casa em ordem, você acha que o filho dele ia fazer isto aqui? Se ele tivesse realmente escutado, porque a pessoa, quando alguém é assim, quem já recebeu um recado de Deus, assim, uma revelação, que chega um profeta, um pastor, bota a mão na tua cabeça e chega bem, pá, 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 pá. Quem já recebeu uma coisa assim? Você consegue lembrar de tudo o que ele falou? Você vai reparar que você só se lembra de uma coisa, normalmente. Eu acho que quando chegou a notícia, tu vai morrer, os ouvidos de Ezequias pararam aí. Puf, pronto, deu blackout. A partir daí, o que veio a seguir, ele já não ouviu mais. A parte, olha, essa doença é para mortes. Pronto. Organiza a tua casa, essa parte aí já deve ter entrado por um lado, saiu pelo outro, porque ele não ouviu de certeza. Porque se ele tivesse ouvido, então ele tinha entendido que essa extensão de tempo era para ele fazer algo que ele não tinha se preocupado até então de fazer, que era preparar o seu sucessor. Antes ele não tinha filho, então ele ia ter que preparar alguém para dar continuidade. Só que agora, logo no início, Deus lhe dá a capacidade de ter um filho. Ele tem um filho, e o que é que ele fez? Nada. Não preparou, não educou, não instruiu. E que quando esse filho de 12 anos, que não é mais criança, porque com 12 anos a gente já batiza. Quando esse filho com 12 anos subiu ao poder, ele foi fazer tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo o que o seu pai fez de bom, ele veio e fez pior. Na realidade as coisas não voltaram a ser como eram, ficaram piores do que eram antes de Ezequias ter feito. E aqui você vê o perigo de nós termos uma área na nossa vida que não está em ordem. Porque é exatamente nessas áreas da nossa vida que não estão em ordem que o inimigo vai entrar para semear o caos. Nas áreas em que você está bem, Ezequias era bom em quê? Ele era bom em relação ao reino. Tudo o que ele fez foi perfeito. Ezequias foi o rei que foi destruir a serpente de bronze que Moisés fez. Imagina, reis passaram, reis vieram, reis foram e ninguém se atendeu. Pera, mas aquilo foi um momento pontual no deserto, foi uma maldição, isso aí é uma imagem, tem que ser destruído. Não, nenhum pensou nisso. Ezequias pensou. Ezequias mandou abrir as portas do templo. Ezequias mandou restaurar o serviço ao templo. Depois disso mandou reconstruir, reformar o templo. Depois que o templo foi reformado, restabeleceu a Páscoa. Quando você lê a história, foi um homem que trouxe o povo de volta para a presença de Deus. Ou seja, vamos trazer isso para os dias de hoje. Era um pastor que levava a igreja inteira à presença. Só que em sua casa não havia essa presença. Quem está entendendo? E a pergunta desta noite, que nós estamos aqui nos pensando, é: qual a área da nossa vida que tem que ser colocada em ordem? Porque é muito fácil, a gente às vezes diz: pastor, eu não sei porque que a minha vida não anda. Porque que a minha vida não dá certo? Porque que eu tento e não consigo? O grande problema das pessoas é que elas olham apenas para a sua vida física. Só que eu já expliquei, você tem espírito, tem alma e tem corpo.
Se nós só olhamos para a parte do corpo, nós esquecemos a alma e o espírito. Às vezes o pai, o pastor estava falando, às vezes o pai diz: eu não sei onde é que eu errei com esse meu filho. Como é que ele pôde virar o que virou? A pergunta é: tu cuidou das 3 áreas dele? Não, então está aí o porquê. Porque para muito pai, a geração antiga, a maior parte de nós tivemos esse tipo de pais, porque esse entendimento bíblico, a Bíblia diz que o saber se multiplicaria no final dos tempos. E é isso que está acontecendo. Nós hoje estamos tendo acesso a informações, a clareza de entendimento bíblico que as pessoas do passado não tinham. Os nossos pais, eu sou de uma criação que o meu pai, o ser pai era o quê? Era ter um telhado na cabeça, comida na mesa e roupa para vestir. Eu cumpri a minha missão de pai, ponto final. Eu venho de uma criação assim. Quem vem de uma criação semelhante? Essa história de pai que brinca com o filho, que dá beijinho para o filho, pai que abraça a filha. Que negócio é esse? Sou homem aqui, rapaz. Está entendendo sim ou não? Então, esses pais do passado, muitas vezes eles diziam: onde é que eu errei com o meu filho? Mas espera aí, o cara foi muito bom na área física, mas na área da alma, na atenção, no carinho, no amor, no pai dizer: filho, o pai te ama. O pai, tu és tudo para o pai e para a mãe. Olha, nós só não fazemos mais por ti porque a gente não pode, não sabe. E a parte do espírito, de levar o filho a entender a dependência, a necessidade que ele tem de Deus. E aqui você tem um rei, que era muito bom rei, que era muito bom para a sua nação, mas que não soube cuidar da sua casa. E talvez você está aqui hoje, e eu te pergunto: qual é a área que precisa ser trabalhada na tua vida? Qual é a área da tua vida que precisa ser colocada em ordem? Talvez a tua área física até está boa. Talvez a tua área espiritual também está boa. Talvez o teu problema é na tua área sentimental, a alma, as emoções. Você é uma pessoa que ainda não sabe lidar com isso. Talvez é o teu ponto fraco. Talvez você seja uma pessoa que tem um bom casamento, tem uma boa esposa, tem um bom esposo, tem um bom trabalho, tua vida está, mas a tua área fraca, que não está em ordem ainda, é a tua área espiritual, que você ainda não conseguiu ganhar um hábito de ler a Bíblia, de buscar, de orar. Então o que é que isso significa? O que é que esta mensagem bem objetiva, bem direta, que é para não haver confusão, o que é que Deus está dizendo para mim e para ti nesta terça-feira de ensino? Irmão, irmã, não olha apenas para as áreas que são confortáveis. Não olha apenas para aquela área que você domina e que se sente bem. Mas olha para aquela área da tua vida que tem que ser trabalhada. Aquela área da tua vida que você tem que mudar. Aquela área da tua vida que você tem que passar por um processo. E o processo é fácil? Não é, mas é necessário. A tua casa está em ordem? Qual é a herança que você tem preparado para os teus filhos? Ah, pastor, estamos trabalhando aí, vou deixar a casa, vou deixar a empresa, vou deixar isto. Maravilha. E o temor a Deus vai deixar também? Porque eu posso citar aqui Davi, o que ele deixou para Salomão. O que é que Davi deixou para Salomão? Você já leu a história? Davi está lá, vem cá, filho, o pai vai te abençoar. A minha riqueza, ele já deixa bem claro, o que é meu, eu estou dando para a construção do templo. Em outras palavras, não é para ti não. Tu tem 2 braços, 2 pernas, te vira. Amém? A oração de Davi começa assim: o ouro, tudo que está aí do que é do país, é para a construção do templo. Agora eu vou te deixar algo. Eu te abençoo, filho. Está aí. Agora tu tem o que tu precisa, pode ir. O que é que Salomão fez? Primeira coisa, pegou 1000 holocaustos
apresentou a Deus. E a Bíblia vai dizer que na mesma noite Deus lhe aparece e diz assim: o que é que tu queres que eu te faça? É tremendo. Foi que nem a oração de Ezequias. Eu não sei qual é que foi mais rápido. Eu acho que Ezequias foi mais rápido ainda, que Isaías não tinha saído do pátio. Mas também ali Salomão foi na mesma noite. O que é que queres que eu te faça? Salomão o que é que pediu? O que é que pediu? De onde é que ele aprendeu isso? Pergunta para a pessoa que está do lado: com quem é que ele aprendeu? Acha que caiu do céu? Acha que ele de repente, deixa-me pensar. Não, eu quero sabedoria. Pronto. Deus olhou, olha, por que pediste sabedoria? Então eu vou te dar. Mas tem mais. Não vai haver homem mais rico no planeta, nem antes, nem agora, nem depois de ti, como tu. E você tem ali o rei mais poderoso de Israel. O que é que isso se trata? Trata-se de nós trabalharmos nas áreas da nossa vida que têm que ser trabalhadas. Eu queria nesta noite, nós vamos agora fazer uma oração. Eu queria nesta noite que você parasse para analisar qual a área da tua vida que tem que ser colocada em ordem. Eu repito, no caso de Ezequias não se trata de pecado. Talvez não é um pecado. Porque nós temos o hábito de só achar que pecado é que só pecado é que é problema. Não. Não é só pecado, não é problema não. A Bíblia, quer ver, uma coisa que é pecado e muita gente acha que não é. Quem sabe fazer o bem e não faz, o que é que a Bíblia, o que é que diz o resto do versículo? Peca contra Deus. Saber fazer o bem e não fazer é pecado. Então você que gosta de enterrar o seu talento, está pecando. Se Deus te chamou, sacode o pó e vamos embora. Vamos em frente. Amém? Quem é que entendeu? Fica de pé, por favor. Eu ia continuar aqui. Nossa, fiquei só na primeira parte. Eu tinha aqui, ó. Sim, eu vou o anúncio, né? Uhum. Fecha os teus olhos.